Glórias sejam dadas ao Senhor. Meus amados, vamos trabalhar. Farei aqui uma leitura a respeito da profecia do fim do mundo para 2034 da Sociedade Torre de Vigia. Vou ler inicialmente aqui o que está escrito no artigo: renovado o forte senso de urgência, no site O Sentinela, e o link está aí na telinha. Digo inicialmente que esta revelação, esta profecia, não vem diretamente como aconteceu com outros casos de profecias divulgadas pela Torre, como por exemplo a profecia para 1881. Diz assim a revista A Sentinela, de janeiro de 1881. Os paralelos nos mostram que começou a colheita e que o recolhimento da noiva para um lugar seguro levará um tempo de 7 anos, terminando em 1881. A Sentinela, de janeiro de 1881. E diz também: a trasladação ou mudança da condição natural para a espiritual deverá ocorrer antes ou por volta do outono do nosso ano de 1881. Nada disso aconteceu. Também para 1914 há uma profecia. Em vista desta forte evidência bíblica concernente aos tempos dos gentios, consideramos como uma verdade estabelecida que o final definitivo dos reinos deste mundo e o pleno estabelecimento do reino de Deus estarão cumpridos em fins de 1914, onde está escrito: o tempo está próximo, mencionado no livro Testemunhos de Jeová, Proclamadores do Reino de Deus, página 53, no rodapé, de 1889. Agora, com relação a esta última profecia para o ano de 2034, não é dito claramente, mas através de uma subliminar, através de uma sutileza muito grande, por isso muitos não entendem, leem, mas não entendem. Mas vamos ver aqui, não é interpretação minha, mas deste site, o Sentinela, nesse texto renovado, o forte senso de urgência. Aspas. A religião das Testemunhas de Jeová é uma religião cujas doutrinas estão, e desde o início estiveram, estreitamente vinculadas a datas e contagens de tempos. Desde que o pastor Russell iniciou a publicação da hoje mundialmente conhecida revista A Sentinela, em 1879, que o estabelecimento de data e símbolo por meio de interpretação de contagens de tempo bíblicas tem sido o padrão básico do ensino da organização que dirige as testemunhas. São inúmeros os exemplos, mas para não nos estendermos muito, basta destacar a data de 1914, defendida como sendo a do estabelecimento do reino de Deus nos céus, e a de 1919 como sendo a data da inspeção de Jesus Cristo aos que na terra falam em seu nome, em cumprimento à profecia da ressurreição das duas testemunhas.
A vocação para o estudo cronológico das profecias, ou mesmo das meras citações da Bíblia Sagrada, moveu os líderes das Testemunhas de Jeová a estabelecer datas odiernas para o evento, muitas vezes por traçar paralelos entre acontecimentos antigos e atuais, principiando pelos dois primeiros presidentes da Sociedade de Vigia e depois por homens de destaque dentro da diretoria, como Frederick Franz e outros menos conhecidos, que passariam a compor o corpo governante a partir da década de 70. Diversas datas foram propostas de forma direta ou sugeridas, sem um comprometimento total. O primeiro presidente, Charles Russell, acreditava que a data de 1914, além de trazer o estabelecimento do reino de Deus nos céus, traria também o arrebatamento para os céus dos cristãos escolhidos por Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja. A esperança dele mostrou-se infrutífera, mas a data permaneceu na doutrina por ser importante em outros aspectos. Ou seja, a data de 1914, esta data é a base para, então, que sejam feitos os cálculos da futura vinda do Senhor Jesus e, consequentemente, o fim de todas as coisas. O segundo presidente, Joseph Rutherford, encontrou no ano de 1925 a data anteriormente esperada por Russell, como sendo aquela que realizaria a esperança celestial dele próprio e daqueles que o seguiam. Mais uma vez houve frustração. Frederick Franz, que viria a ser o quarto presidente da STV e do corpo governante, defendeu apaixonadamente a data de 1975. Antes de 1975, aconteceram outras profecias, 1918, 1920 e etc. Então, defendeu apaixonadamente a data de 1975 como sendo aquela em que a humanidade completaria 6.000 anos da existência e, portanto, época em que Deus estabeleceria o seu dia de descanso de 1000 anos e as testemunhas de Jeová seriam conduzidas através do Armagedon à destruição em massa da humanidade pecadora para uma vida eterna nos céus, os cristãos ungidos, para uma vida eterna num paraíso na terra, as demais testemunhas da grande multidão. Novamente, tais interpretações mostraram-se totalmente equivocadas. Relendo aqui mais pausadamente, diz o autor destas linhas: e, portanto, época em que Deus estabeleceria o seu dia de descanso de 1000 anos e as testemunhas de Jeová seriam conduzidas através do Armagedon à destruição em massa da humanidade pecadora para uma vida eterna nos céus, os cristãos ungidos para uma vida eterna no paraíso da terra, as demais testemunhas da grande multidão. Novamente, tais interpretações mostraram-se totalmente equivocadas. Outras datas que serviam de base para se estabelecer uma percepção visual de que o fim estaria próximo também foram abolidas, por um simples motivo: a passagem inexorável do tempo estava mostrando que eram apenas entendimentos equivocados. A geração que observaria os acontecimentos de 1914 e o Armagedon
o início e o fim dos últimos dias foi um dos ensinos abandonados. A criação da ONU, como sendo o cumprimento da profecia de Jesus sobre a coisa repugnante e estar em pé no lugar santo, foi outro ensino dado como obsoleto. As testemunhas de Jeová adentraram o século XXI praticamente sem nenhuma data que pudesse fornecer uma clara impressão de proximidade do Armagedon, exceto por 1914, que continuou sendo o marco inicial das dores de aflição. Para os habitantes da terra, nada mais havia que pudesse estabelecer a sensação de proximidade do fim, tão característica na pregação de casa em casa das testemunhas de Jeová. Não havia o chamado senso de urgência, tão destacado nas publicações da Sociedade Torre de Vigia. Como então manter a motivação das testemunhas de Jeová para participar ativamente em fazer mais discípulos, se não há urgência? Entenderam? Teria que sempre haver essa motivação, ou seja, uma profecia para dizer, olha, há urgência nisso, é preciso que nos preparemos, é preciso agilizar o trabalho, porque o tempo está próximo. Acabou 1975, então cessaram as profecias, nada aconteceu naquele ano. Aparentemente, a revista A Sentinela, edição de 15 de dezembro de 2003, foi usada para preencher o vácuo deixado pelas datas abandonadas anteriormente. Eles pensavam, é preciso fazer novos cálculos para estabelecermos agora uma data, ou induzirmos os estudantes da Bíblia, induzirmos nossos seguidores a ter em mente que existe sim uma data para o fim de todas as coisas. A imagem abaixo é uma página digitalizada da edição citada, a página 15, que contém parte do artigo de estudo Mais do que nunca precisamos estar vigilantes, considerado nas congregações brasileiras na semana de 19 a 25 de janeiro de 2004. Então, no site indicado, eles dão então a fotografia digitalizada da página correspondente da revista de que estamos falando. Consideramos os parágrafos na página, começando pelo parágrafo 5º. Diz a revista: é razoável presumir que Jeová encare o mundo atual da mesma maneira como encarava o mundo antes do dilúvio, visto que ele acabou com o mundo ímpio nos dias de Noé, certamente destruirá o atual mundo iníquo. A compreensão clara do paralelo entre aquele tempo e os nossos dias deve fortalecer nossa convicção de que o fim do mundo atual está próximo. Eles fazem um paralelo daquele tempo de Noé, quando o Senhor estabeleceu um prazo para o fim do mundo. E vamos ver que paralelo é este. Então, quais são as similaridades? Qual é a semelhança entre aquele tempo e o tempo atual? Eles vão adentrando aí com muita sutileza na profecia para 2034. Vejamos, e continua a revista Sentinela. Há pelo menos 5 similaridades. A primeira é que, em termos nada incertos, ou seja, que são certos, um aviso está sendo dado a respeito da vindoura destruição. Então, diz aqui o texto: a sociedade Torre de Vigia
faz uma analogia entre o período anterior ao dilúvio e os tempos atuais, parafraseando a profecia de Jesus sobre os últimos dias, onde ele delineia a similaridade entre o comportamento das pessoas na época pré-diluviana e o período em que Jesus chama de tempo do fim. Como está em Mateus 24, versos 36 a 39. Apesar de Jesus, no versículo 36, dizer que acerca daquele dia e daquela hora ninguém sabe, exceto o Pai, o texto do parágrafo 5, baseado em diversas outras analogias da própria torre de vigia, estabelece que os dias atuais são os dias mencionados na profecia. Desta forma, a frase, aspas, a compreensão clara do paralelo entre aquele tempo e os dias atuais deve fortalecer a nossa convicção de que o fim do mundo atual está próximo. Fecha aspas. É imperativa, impositiva. Não se trata de um convite para que o leitor examine as eventuais similaridades e decida se elas são válidas ou não. Mas sim é apenas um aviso claro de que o corpo governante estabeleceu um paralelo entre as épocas e o está comunicando às testemunhas, que devem, por sua vez, criar em si mesmas a convicção de que este conceito é verdadeiro. Continuando no parágrafo 6º, ele está se referindo, então, o que está escrito em A Sentinela. Aquela sentinela a que o texto se refere no início. Aspas. Jeová declarou nos dias de Noé o seguinte: meu espírito não há de agir por tempo indefinido para com o homem, porquanto ele é carne. Concordemente, seus dias hão de somar 120 anos. Gênesis 6, versículo 3. A declaração desse decreto divino, em 2490 a.C., marcou o começo do fim daquele mundo ímpio. Imagine o que isso significava para os que viviam naquele tempo. Em apenas mais 120 anos, Jeová traria o dilúvio de águas sobre a terra, para arruinar debaixo dos céus toda a carne em que a força da vida está ativa. Gênesis 6, 17. O que está escrito em A Sentinela dessa época, que ele cita aqui, vou ler para os irmãos. É a Sentinela de 2003, 15 de dezembro de 2003. E continua o artigo aqui. O artigo tem um título: o forte senso de urgência. Renovado o forte senso de urgência. Estabelecido e imposto o paralelo entre os dias de Noé e os dias atuais, o próximo passo é mostrar o tempo decorrido entre o aviso de Deus dado a Noé e a vinda do dilúvio, e este é fornecido por si apresentar o texto bíblico de Gênesis 6:3. Ou seja, estabelecido e imposto a semelhança entre os dias de Noé e os dias atuais, o próximo passo é mostrar o tempo decorrido entre o aviso de Deus dado a Noé e a vinda do dilúvio, e este é fornecido por se apresentar o texto bíblico de Gênesis 6, versículo 3. Como no texto o número de anos está por extenso, ou seja, como em Gênesis o número de anos está por extenso,
e por extenso o impacto nunca é o mesmo, a torre de vigia o repete algumas linhas depois, desta vez em algarismos numéricos. Aspas, apenas 120 anos. Desta forma, se fixa mais fortemente o tempo do período, ao mesmo tempo em que procura torná-lo menor como o apenas, ou seja, está próximo. Agora, no parágrafo 7º, diz a revista A Sentinela: Noé recebeu o aviso sobre a vindoura catástrofe com décadas de antecedência, e ele usou sabiamente o tempo, a fim de se preparar para a sobrevivência. Depois de receber aviso divino de coisas ainda não observadas, disse o apóstolo Paulo: Noé mostrou temor piedoso e construiu uma arca para a salvação de suas famílias. Hebreus 11, versículo 7. Que dizer de nós? Está escrito na sentinela. Já se passaram uns 90 anos desde o começo dos últimos dias deste sistema de coisas em 1914. Já se passaram 90 anos, ou seja, 1914 mais 90. 4, 9, 1, 10. Então, nós estaríamos aqui no ano de 2004. Vejam que esta profecia foi escrita em fins de 2003. Então ele disse: olha, já se passaram uns 90 anos desde o começo dos últimos dias deste sistema de coisas em 1914. Ou seja, a partir de 1914, 90 anos já se passaram. Nós certamente estamos no tempo do fim. Ele cita Daniel 12:4. Como devemos reagir aos avisos que recebemos? Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, declara a Bíblia. 1 João 2,17. Portanto, agora é o tempo para fazer a vontade de Jeová, com um forte senso de urgência. Por quê? Eles estão dizendo, faltam só 30 anos para que se completem os 120 anos, cujo paralelo está naquele tempo dado a Noé pelo Senhor Jesus. Ou seja, o tempo previsto para o começo do dilúvio. E aqui ele continua fazendo esta análise. Agora o autor do artigo diz: após estabelecido o paralelo e o tempo decorrido no período pré-diluviano, vem agora a comparação com os dias atuais. Comparando a data de 1914, defendida pela Torre de Vigia como sendo a data do início dos últimos dias, com a data do decreto divino de Deus antes do dilúvio, surge um número de anos, 90 anos. Este é o tempo já decorrido desde 1914, ou seja, como eles escreveram esta profecia nos fins de 2003, isso já decorreu 90 anos. Então faltam 30. No final do parágrafo ainda é dito: agora é o tempo para fazer a vontade de Jeová com um forte senso de urgência. Daí toda essa sutileza. Por quê? Porque umas 10 vezes profetizaram o fim do mundo e erraram em todas elas. Então, gato escaldado tem medo de água fria. Diz aqui o autor do texto:
Poderia ser apenas uma coincidência, mas tudo, inclusive o histórico da Sociedade Torre de Vigia, aponta no sentido contrário, nada de coincidência. O forte senso de urgência indicado no final do parágrafo 7, os números de anos bem frisados, 120 anos do dilúvio e 90 anos desde 1914, mostra uma preocupação de comparar tempos e apontar, mesmo que na forma de uma sugestão, o ano de 2034, 120 anos depois de 1914. 120 mais 1914 igual a 2034. Então, 120 anos depois de 1914, como sendo uma data razoável para a vinda do Armagedon. Para finalizar, no parágrafo 9, diz-se que Jeová tem colocado avisos por meio de lembretes oportunos, dados pelo corpo governante. Quer dizer, um lembrete para as testemunhas de Jeová, que porventura estivessem com um passo mais lento, de que se apressem, pois o tempo que resta é reduzido. Mas agora, não mais como apenas algo vago, e sim como algo palpável, que pode ser visualizado num simples calendário. Eu perguntei a um ex-ancião que se desligou agora recentemente da torre, o ex-ancião Osmanito Torres de Brito, que me desse uma explanação a respeito desse assunto. Ele disse: isto é interessante, e eu sei disso, pois li o artigo dessa revista de 15 de dezembro de 2003. Quando eu vi essa provável nova data para o fim sugerida, até fiquei empolgado. Isso porque, há algum tempo antes, eu mesmo já tinha formulado essa data. Pode ser que outras testemunhas de Jeová também imaginassem a mesma coisa, porque os seguidores foram induzidos a crer em 2034. Como a data para o fim dentro da geração de 1914 estava esgotada, eu me impus a raciocinar que a provável data seria outra. Foi exatamente a passagem de Gênesis que me inspirou a especulação. Aquela passagem em que o Senhor dá 120 dias para que o dilúvio viesse. O relato diz que Deus estabeleceu um tempo de 120 anos, aliás, 120 dias não, 120 anos. O relato diz que Deus estabeleceu um tempo de 120 anos para o dilúvio. Então, eu apenas contei 120 anos a partir de 1914, a data-chave da testemunha de Jeová, e cheguei a 2034. Todos foram induzidos, são induzidos a acreditar nessa data. E aqui está um homem de sabedoria, que foi por 10 anos pastor da STV. Porque eu achava que esta data era melhor. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque ela é exatamente 2000 anos da morte de Cristo, e o período de 120 anos é o máximo da vida de um ser humano. Às vezes, quando alguém conversava sobre a provável data do fim, eu, com cuidado, falava sobre o meu ponto de vista. Eu dizia: pode ser que o curto período de Satanás seja de 100 anos. Pode ser que seja de 120 anos. E eu citava então o relato de Gênesis. Se o fim não vier em 2014, isto é, 100 anos após 1914, as testemunhas de Jeová não largam esta data por nada. Ele abre um parênteses para dizer que a Sociedade Torre de Vigia não larga 1914 por coisa nenhuma.
tudo está em torno de 1914. E para elas, 1914 é o início do tempo do fim. Então ele estabelece 120 anos depois de 1914, 90, 60 e vai, e por aí vai. Então, continuando aqui o que ele diz. E eu dizia, pode ser que o curto período de Satanás seja de 100 anos. Pode ser que seja de 120 anos. Pode ser que venha em 2034. E então eu explicava porque eu pensava assim. Isso eu já comentava desde a metade da década de 90. Então, quando li o artigo na revista, eu pensei, olha, então eu estava certo. Estava enganado. Porém, hoje, eu tenho um conceito totalmente diferente. Sei que as Testemunhas de Jeová especulam sobre a provável data do fim desde o início de sua história. Pode ser que alguns anos à frente eles deem mais destaque a esta data, a fim de aumentar o número de fiéis em suas fileiras. Por enquanto, eles estão muito cuidadosos devido ao fato de serem conhecidos como falsos profetas. De qualquer forma, a subliminar já foi inserida e está latente na mente de muitas testemunhas de Jeová. Já que, quando algo é publicado em A Sentinela, se torna praticamente uma verdade inquestionável. Hoje em dia, na minha opinião, o tempo do fim começou em 33 depois de Cristo e se estende até a época atual e não sabemos quando se concluirá. Os tempos em que nos encontramos, eu entendo ser a parte final destes últimos dias. Nós não sabemos se estamos no início das dores de parto, no meio das dores de parto, de quem fala o Senhor Jesus, ou no final. Então, eu agradeci as explicações deste ex-ancião da Torre de Vigia e prometo não retornar mais esse assunto, retornar mais a este assunto sobre essa falsa profecia do ano de 2034 e fiquem com o Senhor Jesus.